Vamos lá. Dermatologia. Como eu falei, só doença e desgraça na nossa vida. Mas eu fiz uma apresentação diferente da que eu tinha feito inicial. Por isso até eu estou gravando a aula de novo, para a gente deixar gravado com um aspecto mais tranquilo, vamos colocar assim. E aqui eu vou me deter nas palavras-chave. Vocês vão ver que na apostila eu vou dar pequenos saltos. O texto da apostila é mais completo, para que vocês entendam melhor a patologia com outros aspectos. Aqui eu vou me deter na apresentação naquilo que a prova cobra. Normalmente, como é que isso cai em prova? A banca descreve as características da doença e pergunta que doença é. Exemplo, tem uma doença que a característica é formar panos. Tem uma outra que é formar tofo. E aí ele pergunta, né? Qual é a doença que forma pano, qual é a doença que tem o tofo como marca dela. E aí vocês têm que saber. Quem vai fazer, em especial Marinha, tem que saber. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Então, vamos lá. Vamos começar, inicialmente, pela doença chamada impetigo, tá? Que é uma infecção, né, muito comum em criança, ocasionada por estafilococcus ou streptococcus, e gera, né, a localização geralmente Staphylo aureus é muito comumente associada, faz uma bolha, depois essa bolha rompe, aí tem a fase de crosta, tá vendo? Só que quando ela rompe, aquele líquido se espalha, a bactéria infiltra de novo na pele e vai se realimentando a infecção. Então, o impetigo bolhoso, né, é uma infecção de pele, localização mais profunda para o Staphylo aureus, formação de bolha. Existe o impetigo, gente, que é o genérico, que pode ser causado por Staphylo, Streptococcus ou outras bactérias. O bolhoso é muito associado a Staphylo aureus. Então, quando você pega um paciente cheio de bolha, criança em especial, cheia de bolha na pele, você entende que aquilo ali muito somente tem Staphylo. E aí, quando você vai fazer o exame, dá certinho. As bolhas sofrem ruptura, deixando a área desnuda e avermelhada, como está mostrando aqui na foto. Tá vendo? Então, o impetigo ele pode, né, trazer, né, sérios problemas relacionados a infecções secundárias da pele pela ruptura da integridade dela. As áreas expostas do corpo, a face, as mãos, o pescoço e os membros são mais frequentemente associados. E aí, se vocês olharem a sequência que ele está te dando, ó, as áreas expostas do corpo, face, mão, pescoço e membro. Geralmente, como é que acontece? A bolha rompe, a criança toca e depois toca no rosto, toca no outro braço, tá? Troca às vezes nas pernas, e isso gera a inoculação da bactéria para fazer uma nova leva de lesões, tá? O impetigo é observado em indivíduos de todas as raças e idades, mas ele é muito comum, tá? Em crianças, em especial com a questão da higiene. Ele tem uma associação forte com a parte econômica financeira da miséria, tá? O impetigo é contagioso e pode espalhar-se para outra parte da pele, para outros membros da família que entram em contato com o cliente ou que utilizam toalhas e pentes contaminados com o exudato da lesão. Então, quem tem, né, qualquer pessoa com impetigo tem que separar todo o material, porque realmente ele é altamente contagioso. Ok? Bom, as lesões, né, começam com pequenas máculas avermelhadas, que rapidamente se transformam em vesículas separadas. Aí aqui é uma criança com uma lesão, né, característica de impetigo. Repara que junta bolhas e depois elas separam, tá? E aí quando ela rompe, ela vira essa área avermelhada com face de pele, né, exposta, tá? Avermelhada e lisa, sobre as quais formam-se rapidamente novas crostas. Ok? Então isso é característico de impetigo. Base de impetigo. Aí você faz o quê? Tratamento da infecção cutânea, né? Estafilococcus, antibiótico, e geralmente consegue controlar a doença. Fala. Vamos lá. A doença chamada mão, pé e boca, tá? É um termo genérico para todas as doenças que são altamente transmissíveis. Aí vai cair um pouco na época da moda da internet, de criar nomes para facilitar o acesso. Mas se você pegar um impetigo, ele também vai ter essa característica. Mas não é dele que se fala. Então, assim, tem várias doenças que podem gerar isso, tá? Então, não tem assim, uma doença designada. Tomar muito cuidado
com a época atual de internet, em que as pessoas fecham o raciocínio e aquilo ali dissemina como se verdade fosse, tá? E absoluta. E aí as pessoas saem compartilhando sem efetivamente, né, ver a fonte. Sim, sim. Porque na verdade o que que se chama pé, mão e boca? Todas as doenças são altamente sugestivas de contaminação, né, por transmissão contato, que a pessoa toca e vai tocando em outras áreas. Então, esse é um nome genérico. É isso que eu estou explicando para vocês. O problema é que hoje, na internet, isso se transforma numa doença fixa. Que é isso que eu estou. Isso, é exatamente esse o raciocínio. Parece que é uma doença só, e não é. Existem várias doenças que podem ser, né, difundidas assim. E eu vou mostrar algumas aqui hoje que está dentro desse processo. Tá? Mas, só para não deixar sem resposta, tá? O impetigo é uma delas. O impetigo é uma delas. Mas existem outras. O que eu estou batendo aqui com vocês é que não existe uma doença só. Tá? Isso. Mão pé boca, na verdade, é uma expressão genérica utilizada para direcionar para um grupo de doenças que tem essa característica. Isso. É, é, isso. Então vamos lá. Agora vamos é, fechar essa doença aqui, a marinha cobra, tá? Psoríase, porque é uma das doenças, olha aqui, ó, não contagiosas, mas comuns, tá? Então, primeira coisa, base genética autoimune, ok? O início pode ser observado em qualquer idade, com a idade mais comum entre 15 e 35 anos. Tendência a melhorar e em seguida sofrer recidiva. O resto da vida, não tem cura. Está associada à fase de estresse. Estresse pode ser emocional ou orgânico, ok? E aí você tem uma característica que é a velocidade de reprodução celular na epiderme. A gente vai ver isso. Camada basal da epiderme se multiplica numa velocidade muito acentuada. E aí você tem, né, essa característica típica de lesão, que é a chamada psoríase. Ela é descamativa, tá ok? Então, ó, período de estresse emocional, ansiedade agrava a condição, traumatismo, infecções, né, alterações hormonais, podem construir a deflagração da doença. As células da camada basal da pele dividem-se com demasiada rapidez, tá? As células recentemente formadas movem-se para cima e isso gera a característica principal que tem que estar na ponta da língua de vocês, que são as escamas profusas ou placas de tecido epidérmico. Isso aqui, ó, parece uma escama. Se você olhar, né, de longe, parece uma escama. Então, basicamente, o que acontece aqui? Como é que é o processo natural da nossa pele? Camada basal se multiplica e aos poucos vem empurrando o quê? Para cima as peles mais antigas, as células mais antigas. As da ponta, a da superfície morre e vão sendo automaticamente o quê? Eliminadas. Isso é um processo natural, gente. Nós descamamos todos os dias. Se você desidratar um pouquinho a tua pele, você vai ver um grau de descamação maior. Aí já começa a realmente soltar ali, né, camada de pele. Mas o que que acontece aqui na doença? A velocidade de aumento dessa multiplicação é gigantesca. E aí não dá tempo do organismo eliminar essas células de um processo natural. Então elas se acumulam na superfície. E é exatamente esse acúmulo que gera essa característica aqui. Isso aqui vai esfarelando. Então, por exemplo, quem tem psoríase, às vezes aparece na sobrancelha e fica caindo pedaço de pele pelo rosto, né? Às vezes usa uma camisa escura e fica enchendo de tecido ali, porque ele dá muito na nuca também. Fala, Samara. A caspa é um processo similar,
mas é dermatite seborreica o nome. Por excesso de gordura, você também tem uma agressão da camada basal do tecido do couro cabeludo, que gera a produção do que a gente chama de caspa, tá? Mas diferente da psoríase, essa pele se desprende e cai. Na psoríase não, você fixa ela na pele. Fala. Vamos lá, qual a diferença de dermatite atópica e psoríase? A dermatite atópica é um processo menos agressivo. O resultado final da dermatite atópica, ela não é tão intenso como uma escama prateada, que a gente vai ver que é a característica da psoríase. Ela faz também uma multiplicação desregulada de células da camada basal, mas ela não gera a fixação dessa lesão, que na psoríase acontece, gerando um quadro quase que característico. Quando o médico dermatologista, quando bate o olho em lesão de psoríase, fala assim, isso aí é psoríase. Aí vai lá, faz o raspado, faz a análise das células e consegue identificar a diferença. Mas a dermatite atópica, ela tem outros fundos, né, diferentes da psoríase. Dá para dizer que são parecidas, sim. Causas, sintomas, sim. Tá? A diferença está muito no processo de continuidade. Tá? Aí elas são um pouquinho diferentes. Ok? Às vezes tem dermatologista que tem dificuldade de saber. Bem, deixei aqui para vocês. Tá, a menina tá aí, daqui a pouco ela vem. Só. Olha aqui. Nós temos tipos de psoríase. E aí, cuidado, porque assim, dessas todas aqui, tá? Duas são importantes. A pustulosa, porque lembra o que esse termo, pustulosa? Pus, vai infeccionar e formar pus. E a eritrodérmica, que é essa aqui da foto, que é a mais comum, tá? A eritrodérmica, em que você faz uma lesão que dá para ver as escamas prateadas, que é característico, que aí a dermatite atópica não tem essa característica, tá? Isso aqui é lesão clássica de psoríase, tá? Uma escama prateada, mas quando você olha bem na base dela, tá bem vermelho. Então, olha aqui, ó, eritrodérmica, causa eritema na base do tecido. Então, a gutata, né, são lesões que dão exatamente, em especial no tronco, aí é chamada gutata, e as invertidas, elas se localizam mais nas áreas de flexão do corpo. Então, são localizações específicas, são menos comuns. A pustulosa, né, você tem a infecção, mas aí um detalhe importante, a infecção não é de fora para dentro. Nesse caso aqui, a infecção é de dentro para fora. É bactéria da própria pele que infiltra. No momento em que a camada tá sendo produzida, ela consegue infiltrar e faz a infecção. Tanto que é chamado que pústula estéreo. É um nome esquisito, né? Dá ideia, pô, como é que pode ser uma pústula estéreo? Então o paciente tem febre, podendo ocorrer o óbito. Então é uma forma mais grave da psoríase. Fala. Ela tem um cunho genético, sim. Ela tem um cunho genético, sim. Tá? Mas é uma doença que ainda não está totalmente explicada. Tá? Ela não tem uma explicação tão a fundo. Ok? As pesquisas estão acontecendo, está muito longe de se descobrir. Na verdade, gente, a gente sabe muito pouco do corpo humano. Essa é a verdade. Né? A maioria dessas doenças desafia para mostrar que a gente não conhece, não sabe. E por isso não tem tratamento. Né? Ela faz uma crise, daqui a pouco passa, aí o paciente fica um tempo sem crise, daqui a pouco ela volta. Tá? Não, não tem relação. Não, não, não. Não, psoríase não tem relação com higiene, não. A psoríase é uma relação associada à genética. É causa e base autoimune. Tá? Genética autoimune. Quando eu falo autoimune, só toma cuidado, não é que as células, né, os anticorpos vão atacar a pele. Tá? É porque o mecanismo de controle de divisão celular não funciona corretamente. Por isso que as células se dividem aleatoriamente. Tá? E isso tem uma forte característica genética. Então não tem a ver com... É diferente do impetigo, porque o impetigo é uma infecção contagiosa.
E aqui é não contagioso. Não. Vamos lá. A psoríase pode ser uma consequência da lúpus? Não, são doenças completamente diferentes. Lúpus é uma doença que a gente vai, inclusive, tratar dela hoje, tá? Daqui a pouquinho, diga-se de passagem. Lúpus é uma doença, tá? E a psoríase é outra, com características completamente diferentes. Não, nenhuma delas tem cura. Com características completamente diferentes, tá? O que pode acontecer eu nunca vi, tá? Eu nunca vi, mas sei que tem. O paciente ter as duas. Tá? É raríssimo, mas tem. Valdemir, nunca vi, nunca tratei de um paciente que tivesse as duas. Ou ele tem psoríase, ou ele tem lúpus, tá? Então são doenças diferentes. Existe, agora pegando o gancho da sua pergunta e invadindo um pouco mais e aproveitando o slide. Existe um tipo de psoríase que afeta articulações e o paciente faz artrite. Ela é chamada artropática. Então, é artrite psoriática. Aí sim, tem a artrite reumatoide, que é a mais comum, mas existe uma artrite chamada psoriática, que é ligada à psoríase, que ataca as articulações. Tá? Então é um processo específico, a artrite, né, que geralmente é monoarticular, ela ataca uma e depois vira para todas as articulações. Então o paciente pode terminar a vida dele cheia de articulações sofrendo artrite pela psoríase. Da psoríase? Não, não, não. Na verdade, vamos lá. Novamente estamos no campo que a ciência ainda não explica. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar para não falar besteira. A forma de apresentação da doença chamada psoríase classicamente é na pele, tá? Mas existem pacientes que começam com a apresentação da pele e depois de alguns anos começam a ter artrite. E aí, neste momento, você diz que a artrite é psoriática, porque você associa. Pode, na verdade, o cara faz as duas apresentações. Ele entra em crise e depois tem artrite. Em algum momento ele começa a fazer artrite, mas ele tem as lesões psoriáticas normais, tá? Não, não é regra, tá? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com um médico que ele tinha psoríase. Ele ficou anos sem crise. Aí um dia ele começou a ter dor articular, tá? Inflamou, inchou o joelho, não sei o quê, e não tinha explicação. Foi para conta do quê? Artrite psoriática. Entendeu? Por uma consequência lógica. Ele tinha uma doença com base, né, autoimune. E aí, dentro dessa ideia, ele fazia as lesões da psoríase normais, vivia passando creme na pele para tentar diminuir a queda de tecido, porque assim, esteticamente é uma doença que maltrata muito. É uma doença que maltrata muito. Então, o paciente tem um processo, né, da autoimagem bem afetado. Então, ele tinha a descamação, e nos momentos que ele estava sem a crise, você não via nada, tu olhava normal. Aí vinha o problema na articulação, artrite, tá? A psoríase artropática, ou, né, artrite psoriática, tá? Ela tem um prurido, vamos lá, vamos agora começar a ver as características dela. Olha aqui, ó. Palavra-chave em especial para Marinha, hein? Marinha já perguntou qual era a doença que causava escama prateada. Escama prateada é psoríase, tá? Essa aqui é a foto clássica, ó. Isso aqui no joelho, né? O paciente faz essa lesão aqui, né, psoriática. As placas são formadas por acúmulo de pele viva e morta, né? As escamas se desprendem, pode formar uma base vermelha escura com pontos hemorrágicos. Isso aqui é como se fosse uma crosta. Quando isso aqui sai, você tem a lesão da pele, tá? As placas não são úmidas e podem ser o quê? Pruriginosas, que é respondendo a pergunta. O paciente pode ter muita coceira, em especial no momento que ela está próxima a descolar. E aí começa uma coceira assim acentuada.
As unhas também são acometidas, e aí um detalhe importante. Por quê? Porque o cara tende a coçar. E aí a base da unha começa a ser afetada, tá? Alteração da coloração, fragmentação abaixo das bordas livres e separação da placa ungueal, ou seja, a unha vai descolando, tá? Bem, a simetria bilateral é característica, ok? Os locais particulares do corpo em que isso mais acontece: couro cabeludo, superfície extensora dos cotovelos e joelhos, parte inferior das costas e genitália, bem como as unhas, tá? Ocorre artrite assimétrica, ou seja, pode pegar o joelho esquerdo e o cotovelo direito, né? Quando atinge a articulação. Negativa para fator reumatoide, isso é importante. Quando a pessoa começa com o joelho inchado, tudo, há uma tendência a achar que aquilo ali é artrite reumatoide. E aí tem um exame que você faz, né, que a gente vai ver, é um marcador de fator reumático, que dá negativo. Então, quando o fator reumatoide dá negativo, a gente entende que aquela artrite tem, o paciente é portador de psoríase, você fecha o diagnóstico de artrite psoriática, tá? E ali, as articulações mais acometidas são a das mãos e dos pés, mas pode pegar cotovelo, joelho e quadril, tá sendo afetado. Foi psoríase? Alguém que tem mais alguma pergunta? Vamos fazer um intervalozinho rápido de 5 minutinhos. Já 10 horas já. O tempo passa. E aí a gente volta com uma outra doença chamada, né, as doenças bolhosas, especificamente pênfigo bolhoso.